O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Tendo nascido Jesus na cidade de Belém, na Judeia, no tempo do rei Herodes, eis que alguns magos do Oriente chegaram a Jerusalém, perguntando: onde está o rei dos judeus que acaba de nascer? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Ao saber disso, o rei Herodes ficou perturbado, assim como toda a cidade de Jerusalém. Reunindo todos os sumos sacerdotes e os mestres da lei, perguntaram-lhe onde o Messias deveria nascer. Eles responderam: em Belém, na Judeia, pois assim foi escrito pelo profeta: e tu, Belém, terra de Judá, de modo algum és a menor entre as principais cidades de Judá, porque de ti sairá um chefe, que vais ser o pastor de Israel, meu povo. Então Herodes chamou em segredo os magos e, procurando saber deles cuidadosamente quando a estrela tinha aparecido, depois os enviou a Belém, dizendo: ide e procurai obter informações exatas sobre o menino, e quando o encontrardes, avisar-me, para que eu também vá adorá-lo. Depois que ouviram o rei, eles partiram, e a estrela que tinha visto no Oriente ia diante deles, até parar sobre o lugar onde estava o menino. Ao verem de novo a estrela, os magos sentiram-se uma grande alegria. Quando entraram na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Ajoelharam-se diante dele e o adoraram. Depois abriram seus cofres e lhes ofereceram presentes: ouro, incenso e mirra. Avisado em sonho para não voltarem a Herodes, retornaram para sua terra, seguindo outro caminho. Palavra da salvação. Queridos filhos, queridas filhas, hoje, como se fôssemos dar continuidade à noite de Natal, o dia 25, hoje os reis magos vão ao encontro daquele que faz sentido para a vida deles. Foram ao encontro porque estavam buscando o quê? Buscando a verdade. Eram magos, ou seja, eram astrólogos, conhecedores dos astros, das estrelas, trabalhavam nesta área, conhecedores, homens inteligentes, mas procuravam a verdade. E aqui o texto apresenta para nós Herodes, que era um rei, e como rei do seu tempo, longe, totalmente apagado, totalmente descrente de tudo,
onde o que interessava a Herodes e os seus súbditos era o poder, era o ter, era se sobrepor sobre as pessoas, etc, etc. Aqui marca um passo importante, onde Herodes é acordado por uns reis que vieram do Oriente e pergunta para ele: onde está o rei que acaba de nascer? Agora veja bem, olha o susto de Herodes. Mas como é que rei é esse? Eu não tenho filho. Que história é essa de rei? O rei sou eu. Que história é essa de rei que acaba de nascer? E os magos dizem: nós vimos a sua estrela e viemos adorá-lo. Viemos adorá-lo. Amados, o que nós fazemos aqui na igreja? Nós viemos adorar Jesus. Nosso coração nos trouxe aqui para adorarmos a Jesus. E aqui, amados irmãos, um adendo, aqui nos prepara o nosso coração para percebermos o que é uma pessoa apagada e o que é uma pessoa conduzida por uma luz, pela estrela. Façamos aqui a bela diferença. E aqui nos apresenta mais uma vez esse diálogo do rei Herodes, que manda chamar os sacerdotes e os mestres da lei. E aí os sacerdotes apresentam a Herodes aquilo que eles conheciam, que o rei, o Messias, iria nascer. Estava escrito, os profetas já anunciaram, muitos já falavam, nas sinagogas se ouviam falar da chegada do menino. Então era algo já conhecido pelos sacerdotes e pelos mestres da lei. E eles anunciam exatamente para Herodes o que iria acontecer, como iria acontecer. O rei que esses magos estão falando é uma verdade. Pronto, aí começa a loucura de Herodes, porque sentiu-se ameaçado. Quando nós estamos no nosso trabalho, em qualquer ambiente, até dentro de casa, quando alguém se sente ameaçado, esse alguém procura uma maneira de desestabilizar aquele que eu sinto ameaçado, ou com uma maldade, ou com uma perversidade, ou com uma calúnia, ou com uma mentira, que é a mesma coisa, ou com um tipo de humilhação, porque esse me faz me sentir o quê? Ameaçado. Ameaçado no meu poder, na minha prepotência, eu me sinto ameaçado. E quem se sente assim é uma estrela, talvez estrela, mas que está apagada, está. Aqui mora o grande problema do nosso coração, quando nossa espiritualidade se apaga, quando a nossa fé se apaga. Podemos estar na igreja, sendo homens e mulheres de igreja, mas não refletimos a estrela maior que é Jesus na Eucaristia. E aí, se nós não refletimos ao Senhor Jesus, somos uma estrela totalmente apagada. O que me chama a atenção aqui nesse texto é que Belém
Era uma distância daqui, onde nós estamos, por exemplo, 800 metros. 800 metros, ou seja, não era distante. 800 metros não é muita coisa. Os sacerdotes daquele tempo, os mestres da lei, sabendo que o rei estava a 800 metros, não foram ao encontro do rei, não foram adorá-lo, não foram prestar culto, conhecedor da palavra, e não foram. O rei Herodes, por sua vez, diz para os magos: olha, vai lá saber onde ele está e me avisa quando encontrá-lo, porque eu quero ir adorá-lo. Veja bem, os mestres da lei, os sacerdotes daquele tempo, conhecendo que o Messias chegara, Herodes, agora sabendo da verdade bíblica, nem os sacerdotes, nem os mestres da lei, nem Herodes foram ao encontro de Jesus. Não se mexeram, não foram ao encontro. E aqui tem os magos que vieram do Oriente. Esses magos eram pagãos, não eram homens religiosos, não eram reis religiosos, como Herodes também não era. Porém, algo diferente tinha no coração daqueles homens, e cada um representava uma nação. Todas as nações, diz o texto, hão de adorar-vos, ó Senhor, na pessoa de cada rei ali presente, na manjedoura, estavam todas as nações. E o mais interessante, amados irmãos, o que nós percebemos aqui? É que Jesus veio para todos, para todos, para todos. E é muito bonito, porque a carta de São Paulo aos Efésios diz assim, muito bela para nós, que os pagãos são admitidos à mesma herança, são membros do mesmo corpo, são associados à mesma promessa em Jesus Cristo. Aqui, amados irmãos, talvez para nós hoje não seja nenhuma novidade dizer que Cristo veio para todos, não é uma novidade, mas naquele tempo, porque a promessa era dada aos judeus. Esses magos não eram judeus. E aqui São Paulo diz que a salvação é para todos. Amados filhos, essa semana eu fiquei muito emocionado. Uma família querida que está aqui presente, no sepultamento da sua mãe, Sônia Maria. E lá, naquele lugar, eu me senti no céu. Por quê? Porque o clima era de oração, de verdade. E o que eu mais achei de interessante aqui, falando para vocês, dando esse testemunho, que Sônia Maria reuniu, e eu falei isso, várias outras pessoas de outras denominações. Amados, apresentou um senhor lá espírita e falou umas palavras belas lá,
e que depois veio ao meu encontro, falando comigo, conversando comigo, dizendo o quanto foi importante as palavras que foram dirigidas naquele momento. Depois veio um outro irmão evangélico, me cercou ali, conversou comigo, agradecia pelo momento do louvor que prestamos a Deus. Todos, amados irmãos, nós precisamos sentir que nós precisamos sentir que a salvação veio para todos. Esses magos aqui representam exatamente isto, que embora a salvação escrita, prometida, fora para os irmãos judeus, em São Paulo deixa claro que foi aberto essa graça da salvação vir para todos. Aqui, amados irmãos, quebra muita prepotência. Muitos irmãos dizem: eu já estou salvo, eu já estou salvo. Não, a promessa é dada a todos. A você não é salvo, você não vem na igreja, não está salvo. Até quem não vem na igreja, olha como é lindo o nosso Deus. Percebe a beleza profunda do nosso Deus, que quer amar a todos, a todos. Como se faz importante, amados filhos, adorar Jesus, como é fundamental. Nós sabemos que muitas pessoas seguem a estrela. Se o dinheiro é a estrela de alguns religiosos, homens de igreja, mulheres de igreja, nós já sabemos o resultado. Nós já sabemos a vida da pessoa como é. Quando nós, amados filhos, seguimos tantas pessoas por aí, hoje nós vemos os artistas todos descontrolados. Quantos artistas foram modelo disso, daquilo, e aí hoje nós descobrimos que o artista é isso, que o artista é aquilo, que o artista é aquilo outro, porque seguimos tantas pessoas. Mas em Jesus não há propaganda enganosa. Jesus é a verdade que nos liberta. Como é importante para um sacerdote, quando está em um cemitério, rezando pela alma de alguém que ele sabe que está no céu. Eu sei. E por que eu sei? Porque a estrela que me guia, que é Jesus, me mostra o céu. É uma graça alcançada. Portanto, amados filhos, adoremos ao Senhor. Os magos ofereceram o que eles tinham de riqueza na sua região, ofereceram o seu melhor: ouro, incenso e mirra. Era o que tinha de mais rico nas suas terras, para oferecer ao Rei dos Reis. Deixemos, amados irmãos, que nosso Senhor Jesus Cristo nos oriente, nos guie. Deixemos que o nosso Rei e Salvador conduza a nossa vida, conduza a nossa história. Deixemos que cada vez mais a palavra de Deus seja bússola para a nossa vida. Nunca achemos que alguém é uma ameaça para nós. Quando alguém quer nos mostrar Jesus, nunca será ameaça.
quando alguém quer nos mostrar poder e força, sempre será uma ameaça para a nossa fé. Que abracemos a realidade da nossa fé. Jesus é a nossa verdade plena, creiamos nele, porque ele é e sempre será a verdade e a vida. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.